Vamos falar do Batman, mas não qualquer Batman, o Batman absoluto. Tudo isso que você tá vendo é natural. Tanto a DC quanto a Marvel tem essa questão do multiverso, é algo que tá crescendo cada vez mais recentemente. Então por que não falar dessa nova saga aí lançada em 2024, que foi um sucesso estrondoso, chegando a vender 300 mil edições por mês. E além de ser um sucesso absoluto, me pediram pra falar sobre o Batman. E como não especificaram qual saga, qual versão do morcegão, eu resolvi trazer Absolute. E o universo Absolute ele já começa meio diferenciado. Ele começa com o Darkseid. Após o Darkseid descobrir que ele é parte de um plano maior, quando o Espectro revela pra ele que a realidade, apesar de ser complexa, ela é movida por algo bem simples. A realidade é moldada pela vida. A vida que resiste, que cresce e que representa a esperança. E se tem alguém que personifica a esperança, é o Superman. E do outro lado da balança do universo, tem o Darkseid. Ele representa o controle quanto à restrição. Darkseid descobre então que ele é uma força primordial do universo. Ele desafia a expansão da vida. E é por isso que o Darkseid não tem versões de si mesmo no multiverso. Ele é único. Quando a vida surge, o Darkseid surge para se opor à vida. Filosófico, né? E na saga onde é apresentado isso pro Darkseid, é na DC All In. Mas o ponto é que a essa altura do campeonato o multiverso estava selado. E o Espectro fala que toda a energia do Darkseid está concentrada ali. Mas que com o tempo, o multiverso e o Omniverso vão voltar a se estabilizar e que essa energia do Darkseid lá vai voltar a se espalhar por toda a realidade, por todas as infinitas realidades que existem. Pois esse é o ciclo natural das coisas, é assim que as coisas têm que ser. E que o Darkseid tem um papel quase divino, tem um papel essencial no universo. E o que o Darkseid faz com essa informação? Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi. Ele diz, bom, então eu vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. E aí ele realmente cria esse novo universo, que é movido por desafio, por dor e por caos. Aqui os heróis nascem no sofrimento, e eles não são acolhidos pela sociedade, eles não são amados, eles são escorraçados. Então se a esperança quiser sobreviver, ela vai ter que brilhar muito mais forte. Além de que o Darkseid ele esconde esse universo da mesma forma como esconderam esse propósito grandioso da vida dele. E agora, esse universo novo é dele. Bom, já dei pra vocês o tom desse universo, mas como eu disse no início, esse vídeo é do Batman. E sobre o nosso menino morcego, o que será que muda sobre a vida dele nesse universo? A primeira grande diferença é que aqui o Batman não é rico, quer dizer, ele não possui a fortuna da família Wayne, ele já não nasce herdeiro. Ele é um engenheiro civil aqui, ele cresce numa família trabalhadora, num bairro muito pobre, popularmente conhecido como Beco do Crime, que assim, tranquilamente um bairro bom, tá? Você vai conseguir alugar casa no precinho bem camarada. A única questão é que vai ter pelo menos umas 3 ou 4 biqueiros, uns 5 pontos de tráfego na tua rua. Fora isso, tá suave. E quando criança, né, o nosso menino Bruce frequentava uma escola onde seu pai trabalhava. Aqui, Thomas Wayne é um professor e Bruce tinha o seu grupinho de amigos, que na realidade principal eram seus inimigos. O grupo de amigos do Bruce é composto por Waylon, que era o crocodilo, Ozzy, que era o pinguim, Harvey, que era o duas caras, Ed, que era o charada, e Selina, que era a mulher gato, pra ficar mais fácil de você associar. Então, se no outro universo eles eram inimigos, aqui eles são tudo amiguinhos e estudaram junto. E o Batman não pode ser o Batman sem o trauma. Na quinta série, nosso menino Bruce venceu uma competição de engenharia estudantil. Ele projetou uma ponte móvel e dobrável, que seria usada para recuperação de desastres, sabe? E o prêmio, olha só, era uma viagem ao zoológico de Gotham, para toda a sua classe. Mas nesse dia fatídico, um atirador entra no zoológico. E o pai de Bruce, que era o professor dele, colocou todos os alunos no recinto dos morcegos e pediu pro Bruce segurar a porta fechada, não importasse o que ele ouvisse do outro lado. Então o pai de Bruce se joga contra o atirador e salva as crianças, mas a custo de sua própria vida. Nesse momento nasce o trauma que transformaria o Bruce no Batman. Mas enquanto a mãe do Bruce na história original, no Beco do Crime, que era uma rua e não um bairro, o atirador mata tanto o pai do Bruce quanto a mãe dele. Aqui é diferente. A mãe do Bruce, a Martha, tá viva. Ela é uma assistente social. Ela é uma assistente social em Gotham que não sabe que o filho dela é o Batman. Um detalhe interessante é que em sua única aparição nos quadrinhos da saga Absolute, vemos que a Martha ela usa aquele colar clássico de pérolas que ela usou no dia que ela morreu no universo principal. E bom, como a origem do Batman é diferente nesse universo, é claro, como reflexo das origens desse Bruce, o Batman acaba se tornando também muito diferente. O Bruce se dedicou a estudar todas as matérias que precisava em sua missão. Após a formatura, ele começou a trabalhar como engenheiro de serviços públicos para poder familiarizar com os túneis e dutos ocultos da cidade. Ele também fez estágio na prefeitura de Gotham para entender as políticas que influenciavam a cidade. E aí finalmente ele consegue um emprego como engenheiro civil, usando os andares superiores das construções, os arranha-céus abandonados, como a base de operações. Ele não tem a Batcaverna própria, então ele tem, seria o Bate-topo,
mais ou menos. E como ele não possui o dinheiro da sua contraparte, o Batman acaba precisando muito mais do corpo dele. Por isso que aqui o Batman é uma pilha de músculo, tá? Ele é um andaime de 2x2, porque o bicho é um armário viciado em academia. Ele é uma montanha de músculos brutal e violento. Não bastando só isso, ele também esconde várias armas brancas pelo corpo dele. Até mesmo as orelhas do capuz, elas são adagas retráteis, tá? E não bastando o emblema do peito, aquele morcegão bem quadradão, serve também como machado. O bicho tá diferenciado. E um personagem recorrente das histórias do Batman, vamos falar de quem cuidou do Batman, de quem ajudou, que remendou o cara várias vezes e ajudou a manter o álibi dele, o Alfred. É o nosso querido Alfredo, o Alfred, né? Alfred Pennyworth. Bom, o Alfred nunca deixou de ser militar, então de tabela ele nunca trabalhou para a família Wayne, e é onde a gente encontra o Alfred na história. Ele é um agente especial empregado por uma organização britânica não identificada, encarregado da coleta de informações e da neutralização de alvos designados. O Alfred aqui ele é quase um hitman, meio um agente secreto, sabe? Ele é mandado para investigar, para conter e para aniquilar qualquer ameaça. Mas geralmente é só para averiguar mesmo. O Alfred é enviado para Gotham para investigar a Party Animal Gang, uma gangue que usa máscaras similares à máscara do Máscara Negra. E é claro que o que vai levar o Alfred a entrar em conflito com o novo jovem vigilante da cidade. Após ver o Homem-Morcego em ação evitar um ataque terrorista, o Alfred começa a investigar ele. E não apenas descobre que o Batman é o Bruce Wayne, como também chega até o esconderijo dele nos arranha-céus de Gotham, onde os dois têm um confronto. Então aqui, além de ser pobre, fudido de CLT, o Batman também não tem mordomo. Rapidamente, na primeira edição de Batman Absolute, já fica bem claro que o primeiro super vilão que ele vai enfrentar é o Máscara Negra. Roman Sionis é apresentado como um líder dessa Party Animals e um homem obcecado por colecionar máscaras de celebridades mortas e também de figuras políticas. Ele tem uma reunião com os chefões de crime de Gotham, o Sal Maroni e o Carmine Falcone, ambos cautelosos com esse novato aí que tá virando a ordem tradicional do submundo da cidade. E o Sionis não perde tempo antes de revelar que já fez máscara mortuária dos parentes deles e também manda os dois pra vala e adiciona os dois à sua coleção. Se você viu os filmes do Batman ou as animações clássicas e também jogou alguma coisa, sabe que um personagem que sempre ajuda o Batman é o James Gordon. No cenário do Universo Absolute, Gordon também foi policial, mas acabou se candidatando ao cargo de prefeito de Gotham e foi eleito. Aí a gente encontra o personagem lidando com esse grande problema dos criminosos aí, mas ele tá completamente desacreditado pelo povo, já que a força policial é ineficaz. O Gordon também acaba sofrendo um atentado dessa gangue animal aí, mas é colocado em segurança pela filha dele, a Bárbara. No universo original, a Bárbara vira a Batwoman, a Batgirl, enfim. Mas aqui ela é uma oficial do departamento de polícia de Gotham. E nesse universo aí, onde o Batman é pobre e seus antigos vilões eram seus amigos, fica aquela pergunta, tá, mas... e o Coringa? O Coringa nesse universo, ele é um bilionário. É um dos 30 homens mais ricos do mundo. Mas ainda assim, ele é um completo mistério. Seu nome real é desconhecido e ele atende por uma variedade de pseudônimos, como Jack e Arthur, que são uma referência a Jack Napier, o nome do vilão no filme do Batman do Tim Burton, e Arthur Fleck, o nome do Coringa, nos filmes do Todd Phillips. O apelido dele, Coringa, é uma ironia ao fato de que ele nunca foi visto rindo de absolutamente nada. Vale dizer que além do Coringa ter a riqueza do Batman, ele também tem um treinamento bem massa. Empolgante! Na investigação que o Alfred faz, o Coringa treinou com figuras perigosas como Henry Ducard e a Liga dos Assassinos, matando cada um deles quando aprendeu tudo que eles podiam ensinar. Ou seja, o Coringa nesse universo, ele tem a fortuna do Batman e o treinamento do Batman. E a pira desse universo absolute aqui é que todos os heróis estão lascados. Como eu disse lá no início, eles são moldados no sofrimento, na dor, no desafio, no caos. Então a gente pode esperar essas histórias mais às avessas assim. Por exemplo, o Superman veio pra Terra adolescente, adulto, caiu no Brasil. A Mulher Maravilha foi criada no inferno e não na ilha de Temícera. Os Lanterna Verde é um só, porque caiu um jambrolho no meio da cidade lá. O Flash não tem a força de aceleração, não tem mentor, ele é o único Flash que já existiu. E por aí vai. Dá pra mim fazer um vídeo separado de cada uma dos personagens desse universo absoluto. Em especial o Coringa, tá? Porque tem muita coisa massa do Coringa. Essa questão dele ser basicamente um cara que tá vivendo há séculos e mudando de pseudônimo como se fossem descendentes. É cheio de questão, assim. O Coringa é literalmente aqui, ele é quase o Pennywise nesse universo. É uma entidade, basicamente. Muito massa. Mas aqui eu trouxe resumidamente, superficialmente, assim, pra apresentar o Batman Absolute, principalmente pra Jessie, né, que me pediu nos comentários ali. Então faça o mesmo que ela, peço o que você quer ver aqui no canal, seja mais sobre esse universo maravilhoso ou sobre outros personagens. É só comentar aí embaixo, eu prometo que eu faço. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima.